Fala, nação! Saudações rubro-negra, nação! Vambora aqui, Regina. Mais algumas notícias do Flamengo, né? Após o Flamengo se representar, já pensando no Mundial de Clubes e as várias decisões que o Flamengo já tem nesse trimestre, nesse primeiro trimestre do ano, né? Então vambora, Regina, aqui, né? O Flamengo se representou, pensando já, Vitor Pereira só em janeiro. E Marcos Braz falou também. Marcos Braz e Bruno Spindler falaram sobre reforços. E o Braz falou sobre a situação do Gerson, né? O Flamengo desistiu ainda. Desistiu do Gerson ou ainda não, né? O Marcos Braz disse e o Vambora regiu o que ele disse, né? E os comentaristas também. Então é isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu quero dar os créditos à ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como crédito. E vambora pro vídeo. Temporada, hein, Pedro? É isso. Tudo bem, Bruno? Muito boa tarde para você. Boa tarde também aí para o Silas, para o Prates, todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. Fim de férias, né? Acabaram as férias para os jogadores do Flamengo. Reapresentação agora à tarde no Ninho do Urubu. Treinamento completamente fechado. Os jogadores chegaram por lá, mas ainda sem o técnico Vitor Pereira, né? Ele ainda não se apresentou ao Flamengo porque não pode. Tem ali uma questão jurídica mesmo. Ele tem contrato com o Corinthians até o fim de dezembro. Ele e o seu auxiliar, o Luiz Miguel. Então eles ficam essa semana ali de longe, só se apresentam ao Flamengo na próxima semana e o Vitor Pereira assume definitivamente. Quem vai gerenciar ali o Flamengo, digamos, nessa semana ali vai ser o Rui Quinta, um dos auxiliares do Vitor Pereira, que ele não tinha contrato com o Corinthians, então tudo bem, pode assumir. Vão ser 4 novos nomes ali, incluindo o Mário Monteiro, que é preparador físico, era do Jorge Jesus, voltou para o Flamengo depois de quase 3 anos. Então o Rui Quinta, que é auxiliar, vai comandar ali aquele início, que é mais de exame, enfim, aqueles exames de praxe, exames clínicos para ver se o jogador está tudo em ordem, check-up normal de início de temporada, mais uns treinamentos físicos. Todo mundo treina até sexta-feira e aí, fim de semana, pessoal liberado para curtir o Réveillon, Ano Novo, com a família. Aí na segunda-feira que vem todo mundo volta para se representar aí sim com o Vitor Pereira. E aí, na chegada ali, enfim, a Flá TV, a TV do Flamengo, estava acompanhando a chegada dos jogadores ali. O vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, apareceu ali para falar um pouquinho sobre esse início de temporada e tudo mais. E sobre ele é um homem bastante requisitado, sempre no início de temporada, por conta do mercado de transferências, né? Tem sempre bastante as questões assim. O Flamengo renovou com o Davi Luiz, o Felipe Luiz por mais uma temporada, comprou a Ayrton Lucas junto ao Spartak de Moscou por 7 milhões de euros, ali vai pagar de forma parcelada, mas comprou por 7 milhões de euros, um alto investimento no lateral, fica até 2027 no Flamengo, mas quer repatriar o Gerson, O Olympique de Marseille pede 20 milhões de euros pelos 80% que detém. O Flamengo ainda está com 20% do total do jogador. E aí foi perguntado ao Marcos Braz sobre a situação do Gerson. O Flamengo admite publicamente que quer o Gerson de volta. Então ele falou um pouquinho sobre isso, sobre a tentativa na janela de qualificar esse elenco do Flamengo, que tem Supercopa, Mundial, Libertadores, tem muita coisa pela frente. Vamos ouvir agora o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Que já é notório aí é o Gerson, que a gente tenta fazer essa contratação, é muito difícil, a gente sempre deixou isso claro, embora outras pessoas na imprensa não apresentem esse tema dessa maneira, é muito difícil essa contratação, mas acho que eu e o Bruno, o Flamengo, a gente tem o dever de ficar, mesmo que se exponha a uma não contratação dele até o final. O fato que nos dificulta muito nessa janela foi a grandeza da janela que passou no meio do ano passado, né? A gente trouxe aí o Pulgar, trouxe o Vidal, trouxe o Cebolinha, trouxe o próprio Ayrton Lucas, né? Que não de uma maneira definitiva, o Santos, enfim. Então a gente fez uma janela que eu considero que foi de altíssimo nível há 6 meses atrás, e isso aí nos coloca numa situação de dificuldade. Isso aí não é nenhuma desculpa, porque a gente está no mercado, a gente tem a obrigação e o dever de procurar os melhores jogadores para o clube, mas nos coloca numa dificuldade enorme para que a gente possa fazer uma janela pelo menos igual ou melhor do que a que passou.
Tá então, né, Bruno? O Marcos Braz falando sobre essa situação, a atuação do Flamengo na janela, tentando ali trazer novas contratações para esse elenco do Flamengo, que vai ter muitos desafios pela frente aí. Primeiro, a 11 de fevereiro, Mundial lá no Marrocos. Um pouquinho antes, já tem dia 28, Supercopa do Brasil, 28 de janeiro, Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. E aí o Marcos Braz ainda mantém o mistério, não fala muito sobre aquele encontro com o Douglas Costa aqui num restaurante, né, do Rio de Janeiro. Por enquanto, apenas um jantar, é o que o pessoal fala geralmente. E tem a questão do goleiro Rossi, Flamengo também, o Agustín Rossi do Boca Juniors, tem contrato até meados de 2023. O Flamengo tem o interesse, esperando virar o ano já na semana que vem, e aí pode assinar um pré-contrato e aí tentar uma liberação um pouco mais cedo ali, conversar com o Boca, chegar a um entendimento para liberar o goleiro um pouquinho mais cedo. E para completar, Bruno, para fechar, os 4 jogadores que atuaram na Copa do Mundo, Everton Ribeiro, Pedro, o Arrascaeta e o Varela, também não se apresentaram, assim como o Vitor Pereira, nesta segunda-feira no Ninho do Urubu, ganharam um tempinho maior de descanso, voltam na segunda que vem, junto com o novo treinador do Flamengo. Aí eles vão estar lá, porque não adianta, como eu disse, tem Mundial. Vitor Pereira vai chegar dia 2 de janeiro, e aí ele logo um mês depois, menos de um mês, né? Começa dia 1º o Mundial, dia 28 tem a Supercopa, já tem decisão de taça valendo. O prazo já está bem apertado. Bruno. É isso, Pedro. Já começa a temporada com tudo, então, o Flamengo. Obrigado, viu? Boa sequência aí de trabalho para você. Vocês concordam com o Braz? Assim, há tantas contratações, não é, Silas, na temporada passada? É isso que, neste momento, impede o Flamengo de fazer novas contratações? E acho que foram tantos nomes também que o Flamengo talvez nem precise. Eu vi o Braz ali, eu lembrei da musiquinha. Real Madrid, pode esperar. Então, tem isso aí também. Tá bem quieto isso aí, mas lá em Madrid eles não estão pensando nisso, não. Ele tem razão naquilo que ele falou. Ele fez o meio do ano passado para o Flamengo, né? Aquelas contratações, elas foram excepcionais. No caso do Ayrton Lucas, teve que botar uma grana que não foi pouca. Isso também, quando você fala num lateral esquerdo, cara, mas o Ayrton Lucas jogou, Felipe Luiz já não é mais aquele Felipe Luiz de tanto, o René já não está mais no Flamengo, que era o cara que quando entrava também dava conta, o Ramon era um menino ainda, que muito novo, tá, para as exigências do Flamengo. Agora vai ter que achar recursos se, de fato, ele quiser contratar no mesmo nível, que eu acho difícil. O Gerson, por exemplo. O Gerson, por exemplo, eu acho difícil. Mas você vê, Bruno e Rafa, né, um jogador que está atuando lá, muito bem, e eles estão pensando, óbvio, nesse jogo do Real Madrid. Porque vai ser o início de tudo para o Vitor Pereira e para essa direção do Flamengo, que de ousada, assim, tem muito. Tem. Né? Tem muito. E a temporada já começa assim, com uma Supercopa do Brasil, como falou o Pedro, e na sequência um Mundial pela frente. E muda, né, Bruno, Silas e fã de esportes, muda a preparação pro ano, porque fisicamente esse time já tende a estar em um grande nível no segundo mês da temporada, no final do primeiro mês. Verdade. Né, a gente viu, mal comparando o Palmeiras, quando enfrentou o Chelsea, fisicamente o time apresentou um estágio no começo do ano, houve uma queda depois durante a temporada. No próprio, ainda no Paulista, ainda na esteira dessa preparação, o time estava muito bem, né, Muito Prats? bem. Porque você começa a acelerar algumas situações, né? As Mas etapas depois chegou ali setembro, outubro. Houve ali uma queda, né? Pelo menos a própria comissão técnica falava isso, né? O Flamengo talvez viva uma situação semelhante pelo que se apresenta em 2023, né? Então já tem Supercopa do Brasil, que é no final de janeiro. O Mundial em fevereiro. A Recopa Sul-Americana contra o Del Valle também em fevereiro. Então você tem 3 títulos para disputar em 2 meses. A situação que talvez você fale em maio, junho, chegar fisicamente o time no auge, para o Flamengo esse auge tem que ser já em janeiro, fevereiro, março. Então isso talvez mude a preparação. Agora, vou falar uma coisa aqui, Bruno, o torcedor muitas vezes não gosta. O torcedor, nessa janela de transferência, ele fica só querendo saber quem vai chegar, quem vai ser contratado. O Flamengo não precisa contratar. O Flamengo tem um nível de elenco que para a América do Sul é muito acima da média. Para o Brasil é muito acima da média. É preciso, muitas vezes, você tirar alguém da zona de conforto. Alguém que está muito tempo no clube se acostumou a levantar muita taça. Sempre quando o ano vai começar, a gente fala muito em motivação, em disputar, às vezes, o jogo que é um pouco menor, de uma maneira que ele disputasse igual se fosse um jogo maior, uma final de campeonato. Mas contratar, o Flamengo não precisa. Se contratar o Gerson, é um luxo. O Gerson pode acrescentar o time pelo nível de jogador que ele é. Mas se não chegar o Gerson, o elenco continua o melhor do país, o melhor do continente, tem condição de disputar as taças que vai ter. Para a felicidade deles, a Copa do Mundo que o Arrascaeta fez, devolveu para o flamenguista
aquela tranquilidade que foi perdida nos 2 jogos, Copa do Brasil e final de Copa Libertadores. Porque ele não rendeu, porque estava com problema do pubis, mas ele fez uma Copa do Mundo. E assim, acho que foi na medida... Foi a diferença do Uruguai na Copa do Mundo, a entrada dele. E para o Flamengo, eu acho que foi na medida correta, porque foi a resposta que o Arrascaeta precisava dar, que é o seguinte, ó, eu estou realmente muito bem. Porque vamos imaginar se o Arrascaeta joga desde os primeiros jogos. Arrebenta o primeiro, segundo, terceiro, oitavas, quartas, aí ele não fica mais aqui. Então, jogando só o terceiro jogo foi suficiente para tranquilizar o rubro-negro, mas também para não chamar tanta atenção de algum grande time de fora. E eu tive pubalgia, eu sei o que é isso. Dependendo do grau que você está vivendo, eu fiquei quase 1 ano e meio. Não foi o dele. O dele foi bem mais leve. Mas alguns têm que operar e é muito, muito, muito complicado. Agora, poderia ter acontecido também, né, Bruno e Rafa, a mesma coisa com o Pedro. Se o Brasil chega na final da Copa do Mundo. Ia estar agora todo mundo batendo na porta lá. Se o Pedro faz a Copa do Julian Álvares, por exemplo, que não começou como titular a Copa. Verdade. Ou do Enzo, né? E de tantos outros aí. Bom, até porque a gente está falando de Arrascaeta e de Pedro que formam esse ataque do Flamengo. E tradicionalmente, ou pelo menos nos últimos anos, o ataque do Flamengo tem sido poderosíssimo. Olha, os melhores ataques dos campeonatos brasileiros nas últimas edições. Então, de 18 para o Flamengo teve o melhor ataque em 19, 20 e 21. Palmeiras foi campeão em 18 e em 22, também teve essas marcas. Bom, o de 19 é que é totalmente fora da curva, né? Porque nas outras todas as competições aí, olha, nas outras temporadas, a gente vê que fica ali entre 64 e 69, vai. Não muda muito. É o de 19 mesmo que... Time de 90 pontos, né? O time fez 90 pontos no campeonato. Mas assim, mesmo se não contratar ninguém, como você falou, Prats... É o melhor elenco do país. É o melhor elenco dado ao continente. O que muitas vezes acontece é que outras equipes têm trabalhos muito bem feitos para tentar equiparar uma diferença que é grande tecnicamente. A diferença do Flamengo, tecnicamente, para os outros, ela é bem considerável. Agora, a gente tem que ponderar. O Palmeiras tem um trabalho muito bem feito pela comissão técnica, então, o clube é organizado. Aí que eu quero chegar. O Vitor Pereira vai manter esse time jogando de maneira ofensiva? Então, eu acho que o Vitor tem algumas condições de dar muita variação para o time. O time com o Dorival conseguiu se encontrar em pouco tempo, é um mérito muito grande do Dorival. Não tem como a gente contar a história do Flamengo campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, sem citar o Dorival Júnior. Não. Ele tem uma participação direta nisso. Ele encontrou uma fórmula rápida que o time respondeu muito bem e aproveitou muito bem os jogadores. Então, talvez o Vitor Pereira já receba o Bruno Henrique voltando de contusão, né? O Arrascaeta mais inteiro fisicamente, o Pedro Gabriel se entendendo como se entenderam com o Dorival. Acho que as opções não faltam. O Vitor Pereira viu no Flamengo, certamente, uma situação em que ele pode ganhar títulos, jogar bem e aproveitar o que ele tem. E o que ele tem chama muito a atenção. Porque no Corinthians, bastava ele ganhar, né? O corintiano, ele não se importa com isso. É até da cultura do clube, né? O corintiano vem sendo ali... Bom, lembra a campanha do Corinthians na Libertadores. O Corinthians fez 10 gols, se não me engano, na competição inteira, dois contra. 2 contra, exato. Enfim, não era um problema para o corintiano. Para o rubro-negro não vão bastar os pontos na tabela. Ele já era muito bom, o Vitor Pereira, antes daquele jogo contra o Flamengo, que ele, dos 15 minutos do segundo tempo pro final, ele dá um baile no Flamengo. Ele deixou... Foi no Maracanã, né? Foi no Maracanã. Ele deixou o Maracanã em silêncio e, como tinha o Cássio no gol, assim como a Argentina tinha o Emiliano Martínez, eu achei que o Corinthians ia ser campeão. Até porque no início tem o pênalti perdido ali quando foi para pênalti, né? Justamente. Agora, acho que a única questão do Vitor Pereira vai ser fora do campo mesmo, se a torcida do Corinthians vai aceitar o pedido de desculpa, se é que ele vai se desculpar, né? Porque foi uma mancada gigante. Mas como treinador, dentro do campo, para mim, ele é um dos melhores. Bom, agora como o Pratos falou e a gente viu ali, o Palmeiras e o Flamengo, eles vêm se alternando, não só... Então é isso aí, nação. Em poucas vezes que eu concordo com o Rafael Prats, né? Uma coisa que ele falou e eu concordo, o Flamengo, ele não precisa de reforços. Com ou sem o Gerson, o Flamengo continua sendo o melhor time da América do Sul. O melhor time e o melhor elenco. Só que aquilo, eu acho, para minha opinião, que o Varela é uma incógnita ainda, né? Esse jogo que ele fez durante a Copa do Mundo no Uruguai não deixou muita impressão boa, não, entendeu? Mas aquilo, ele é um excelente jogador. Vamos ver como que ele vai se comportar
durante essa temporada no Flamengo, o lateral direito Varela, uruguaio, né? Eu acho que é ali, né? Porque o setor de meio de campo, o Gerson, ele iria vir pro Flamengo, né? Até o momento ele tá lá, mas quando virar a janela pode mudar tudo, né? Geralmente o mercado da bola é muito dinâmico, então questão de horas, dias, uma notícia que não era verdade ou era uma especulação, acaba se concretizando, entendeu? Então a situação do Gerson é aquilo. Se o clube francês vê que ninguém está se interessando pelo jogador, o clube não vai deixar o jogador lá parado só pagando salário, entendeu? Então vai tentar recuperar o valor. Deixar o jogador parado lá, o que acontece? O valor de mercado do jogador cai. E o clube não vai conseguir vender um jogador pelo valor que comprou. Então o Flamengo é uma ótima oportunidade de Olympique. Se o Olympique não achar nenhum clube para fazer negócio com o Gerson, o Flamengo for lá e contratar, né? Eu não lembro quando a janela de inverno lá na Europa fecha. Sei que abre em janeiro, mas não sei quando fecha. E o Flamengo, o tempo, vamos dizer assim, é a favor do Flamengo nessa negociação, né? Então é isso aí, nação. Tamo junto e é nóis. E o Flamengo no Mundial de Clubes, né? Vamos ver como que o Vitor Pereira vai comandar essa equipe durante esse primeiro mês, né? De janeiro, né? Estilo de jogo. Você vai manter Pedro, Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro nas suas respectivas posições, quer dizer, né? E é isso aí, nação. Tamo junto e é nóis. Já desejando aqui um feliz ano novo pra você. Tamo junto. E se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E é nóis. Valeu!